Bom dia, pessoal. Eu sou o Mestre P. E eu faço trabalho em algumas escolas que me deram este nome, na verdade. Foram as crianças que me deram o nome de Mestre P. E dia após dia, lidando com alfabetizações, eu fui melhorando e buscando mais aprendizado para entender os diversos letramentos. Então guardem na mente, letramentos não são iguais a alfabetizações. Tá bom? Alfabetização é uma coisa e letramento é outra. E hoje eu vim falar o quê? Sobre um menino que ia para a escola e tinha dificuldade na leitura e na escrita. E o menino da nossa história chamava Paulinho. Todos os dias esse garoto ia para a escola. A não ser que estivesse chovendo muito, ou muito frio, aí ele não ia para a escola. Chegando na escola, na sala de aula, ele começava a escrever, mas demorava a copiar tudo que a professora passava para ele. E sempre ele pedia o caderno emprestado de uma menina chamada Bruna. Bruna, me empresta teu caderno? A menina emprestava. Daí a pouco, ele não dava conta e pedia, Bruna, me empresta seu caderno novamente? E a Bruna, Paulinho, eu não aguento mais, toda hora você quer meu caderno, não demore. E a menina emprestou o caderno para ele e ele copiava. Só que ele copiava tudo muito rápido, que nem ele mesmo entendia a própria letra. Daí, a professora disse, pessoal, hoje não tem recreio, hoje não tem intervalo. E todo mundo, por quê? Não terá intervalo, porque todas as crianças irão embora mais cedo. Nós já avisamos as mães, aos pais, as pessoas responsáveis por vocês, então o ônibus escolar já está lá fora, então todas as crianças vão embora. Só que, chegando em casa, vocês vão fazer uma lição. Que lição é essa, prof? A professora pediu, meninas e meninos, chegando em casa, recortem palavrinhas e colhem no caderno, e formem frases. E peguem grãos de feijão e coloquem no algodão úmido, dentro de um pote. E depois nós vamos ver o que vai acontecer. E as crianças foram embora. Chegando em casa, este menino almoçou, tomou um suco, comeu uma sobremesa muito legal e foi fazer a lição. Quando ele colocou o material dele em cima da mesa e começou a fazer a lição, de repente a mãe deste garoto passou. E este menino da história morava só com a mamãe dele. Porque nessa escola, algumas crianças moravam só com a mãe. Outras crianças moravam só com o pai. Outras crianças moravam com a mãe e o padrasto. E outras crianças moravam só com as avós. Então, eram famílias diferentes que moravam, que estudavam nessa escola. Tinha meninas que tinham duas mães nessa escola. E tinha meninos que tinham dois pais nessa escola. Então era uma escola diferente, crianças de famílias diferentes. Daí a mãe do menino passou e olhou a mesa e disse, ué meu filho, o que é isso na mesa? E o menino disse, mãe, é a minha lição. A mãe disse, a sua lição? Por que a tua lição é desse jeito? Ué mãe, porque eu acho que é assim. Mas não está certa, está errada. E o menino disse, mãe, deixa eu fazer a lição pelo menos uma vez do meu jeito. Tudo que a escola pede, eu tenho que fazer. Tudo que a escola manda, eu tenho que fazer. E a mãe do menino disse, pode fazer uma lição diferente, mas depois nós vamos conversar com a tua professora. E o menino foi fazer uma lição diferente. O menino da nossa história, sabe o que ele fez? Ele pegou
os grãos de feijão e colou no caderno. Imagina colar grão de feijão no caderno. Imagina colar batata frita no caderno. Bom dia, pessoal. Bem? Tudo bem. Nós estamos falando aqui da história do pé de palavra. Tá? Está bem no começo. E este menino, nós falamos sobre uma lição, que ele fez uma lição ao contrário. Tá? Na escola pediram para ele fazer uma lição e ele quis fazer ao contrário. O menino da nossa história pegou os grãos de feijão e colou no caderno. E este menino pegou palavrinhas, em vez dele fazer as frases no caderno, ele pegou as palavrinhas, colocou no algodão úmido dentro de um pote e colocou lá no quintal da casa dele. E a mãe dele disse: meu filho, hoje a gente pode fazer uma lição ao contrário, mas depois nós vamos ter que conversar com a tua professora. E o menino fez isso. Ele colou os grãos de feijão no caderno, colocou um algodão úmido com um pote, todo recortado com várias palavrinhas, e deixou lá no quintal da casa dele. E voltou. E com a autorização da mãe, ele foi acessar a internet. Aí ele foi assistir desenho no YouTube, foi jogar videogame com alguns meninos da sala dele, porque este menino, ele só podia mexer na internet se a mãe dele autorizasse. E a mãe sempre ia lá, colocava a senha. Ou então, passou um tempo que a mãe do menino já confiava no menino. Então o menino já tinha a senha e ele acessava a internet. Mas a mãe dele sempre de olho, para que outras pessoas não fizessem maldade com esse menino. Este menino estava jogando videogame e ouvindo música ao mesmo tempo. De repente ele ouviu um barulho muito alto, muito forte. E este barulho não parava. Ué, que barulho é esse? Ele tirou o fone de ouvido, pensou que era o fone com problema estragado, e não era. Era lá fora o barulho. Aumentou, e ele cada vez mais amedrontado. E aí ele levantou e foi até a cozinha da casa dele. E ele foi, repitam comigo, pé ante pé, pé ante pé, antepé, pé ante pé, pé ante pé. Parou, esticou o braço, estiquem o braço, esticou o braço. Alguma criança aqui sabe como é que chama aquele negócio que eu uso para abrir a porta? Sabe o nome? O negócio que eu uso assim para abrir a porta? Alguma menina sabe como chama o negócio que eu uso para abrir a porta? E algum menino sabe? Uma caneta? Como chama? Maçaneta? É? Uma caneta ou maçaneta? Alguma pessoa adulta pode ajudá-lo? Ajuda ele, pai. Ele acha que é maçaneta. É maçaneta? É maçaneta, pode bater palma. É maçaneta. É uma maçaneta. O menino da nossa história esticou o braço, girou a maçaneta, plup. Repita comigo, plup. Girou a maçaneta e abriu a porta. Quando o menino abriu a porta, o barulho aumentou cada vez mais. E muito barulho, muito vento. E ele teve medo, muito medo. A mãe do menino disse: para, calma, vá mais 2 passos, porque eu estou te olhando. Eu cuido de você. Porque era uma mãe cuidadora, uma mãe preocupada com esse filho. E o menino foi até o quintal, muito barulho. De repente, ele ouviu uma voz. A voz disse: ei, muito alta. Ei, Paulinho, olha aqui, muito lá em cima.
E o menino olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada. Muito, 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 bem lá no alto. Não viu nada. E a voz continuou chamando ele. Venha, venha para cá. Fique mais perto de mim. Vem, 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 menino, vem. E o menino teve medo. Quando a gente é criança e escuta uma voz de pessoa adulta chamando, a gente pode ir? Que a gente não conhece? Ou a gente vai com qualquer pessoa que a gente conhece? Pode ir ou não? Pode ir, meninas? Quando tem uma pessoa adulta que a gente não conhece, eu posso ir? Eu posso ir, Naomi? Não posso ir. Então, quando a gente é criança e ouve uma voz de adulta que eu não conheço, eu não posso ir. E quando a gente é adulta e adulto também. Se alguém me chamar e eu não conheço, eu não vou. E daí a voz aumentou, aumentou. Venha, 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 venha. A mãe do menino disse, vá. Eu tomo conta de você. E o menino se aproximou, se aproximou. De repente, o menino disse, agora eu não tenho medo. Quem está gritando? Quem está falando? A voz disse, eu. Mas por que tão alto? E a voz disse, porque eu sou forte. Mas por que você é forte? Porque eu tenho muita raiz, muitas raízes que fortalecem a minha voz. Mas quem está falando? O que é você? O que é isso? E aí de repente a voz disse para o menino, sou eu, a árvore. Ah, uma árvore falando? Eu nunca vi árvore falar. A árvore disse, mas eu falo. Ah, então você fala, árvore? Então, por favor, me dê uma maçã. A árvore disse, não vou dar maçã. Quem dá maçã é a macieira. Então me dê uma laranja. Não posso. Quem dá laranja é a laranjeira. Então, por favor, me dê uma goiaba. Não posso. Quem dá goiaba é a goiá. E o menino insistiu e não tinha diálogo. Não tinha negociação. E o menino ficou nervoso. Ah, é? Então, árvore, o que é você? Quem você é? Afinal de contas, o que é você? E a árvore disse para o menino, com uma voz muito forte, eu sou um pé de palavra. Repitam comigo. Eu sou... Mais uma. Eu sou... Um pé de palavra? Mas o que é um pé de palavra? A árvore disse, um pé de palavra é onde tem muita letra. Ah, letra? Mas o que eu vou fazer com letra? E a árvore disse, a letra A brinca com a letra M, a letra O brinca com a letra T, a letra Y brinca com a letra W, a letra R brinca com a letra S. As letras brincam nos meus galhos, as letras brincam tanto até elas caírem ao chão. E a árvore não parava de falar. De repente, essa árvore começou. Curupira, pirapora, carambola, catapora, bola, mola, sora, quem namora, beija agora, quem não cola, sai da cola, não dá cola na escola. Hein? E ela continuou. Curupira, pirapora, carambola, catapora, bola, mola, sora, quem namora, beija agora, quem não cola, sai da cola, não dá cola na escola. Ah, entendi. Mentira, não tinha entendido nada. E ela continuava. E a árvore dizia para ele, fechadura, dentadura, dente mole, baladura, rapadura, pedra doce, bate, fura, sorvete geladinho, chip, gostosura, o sapato do cavalo chama. E aí ela perguntou para ele, fechadura, dentadura, dente mole, baladura, rapadura, pedra doce, bate, fura, sorvete geladinho, chip, gostosura, o sapato do cavalo chama. Palmas para Naomi. E ela brincava com essas crianças que iam embaixo dessa árvore para buscar a palavra. E ela dizia, fechadura, dentadura, dente mole, baladura, rapadura, pedra doce, bate, fura, sorvete geladinho, chip, gostosura, o sapato do cavalo chama ferradura. E ela insistia.
O arquiteto tatuado tatuou tatu no teto. A mochila da chinchila estava cheia de argila lá na casa do gorila que todo dia cochila. O quê? Porque as crianças estavam aprendendo dígrafos. As crianças estavam aprendendo encontros consonantais. As crianças estavam aprendendo ditongo, tritongo, dissílaba, polissílaba. Estavam aprendendo aliteração. As crianças estavam aprendendo a escrever, aprendendo a ler, porque era a cerimônia de descoberta da escrita do primeiro e do segundo nome. As crianças estavam brincando com as palavras, sentindo o sabor do saber, porque o saber também tem sabor, vários sabores. Desde os mais amargos até os mais doces, até os mais leves. E as crianças brincavam e riam quando a árvore falava. Toda vez que a árvore falava alguma coisa, as crianças achavam diferente e elas gostavam. Toda vez que as letras brincavam nessa árvore, o vento balançava e julgava as letras lá no chão. E sempre que as crianças chegavam, elas brincavam com as letras que caíam no chão, porque as crianças estavam descobrindo a palavra. As crianças estavam descobrindo o escrever, descobrindo a leitura. E algumas mães, e alguns pais, e algumas avós também brincavam com as crianças embaixo dessa árvore, porque era a árvore do conhecimento, era a árvore da sabedoria, era a árvore da oralidade, era a árvore do conhecimento oral, mas também era a árvore da caligrafia, de desenhar a letra, de desenhar e criar a sua identidade na caligrafia. Por isso, o nome dessa árvore é o pé de palavra. E sempre que as crianças me perguntam, mestre P, mas por que você não conta quem é o menino? E aí eu conto para as pessoas. O menino da nossa história sou eu. Eu sou o Paulinho. Eu fui o menino que não sabia ler e escrever. Eu demorei a aprender a ler e escrever. Na minha casa, as pessoas não sabiam ler e escrever. E eu ficava preocupado, porque eu pensava que toda pessoa adulta sabia ler e escrever. E minha mãe não sabia ler e escrever. Meu pai não sabia ler e escrever. Minha irmã mais velha não sabia. Minhas avós não sabiam. Porque essas pessoas moravam na roça, lá na zona rural. E aí eu comecei a ensinar essas pessoas a lerem e a escrever. Porque a minha avó me viu brincando com as crianças na cidade que eu morava. E a minha avó não sabia ler e escrever. E ela colocou um monte de letrinha de jornal velho num pezinho de limão da casa dela, só para me ajudar, a mim e as crianças. Ela achava que estava me ensinando a ler e escrever. Para ela isso era alfabetização, porque as crianças moravam na roça. E aí depois eu cresci, fiquei muito velho, muito mais velho. E aí eu conheci a cultura hip hop, que me ensinou a literatura, me ensinou a música, me ensinou a dança, me ensinou a escrever o grafite, me ensinou a entender o nome das músicas. Eu aprendi com a cultura hip hop, a literatura. E depois eu fui estudar. Aí eu estudei bastante, muito, aí eu me formei.
E aí eu virei pedagogo. Aí depois eu fui trabalhar um mestrado só de alfabetização e letramento. E aí eu fui aprendendo e continuo aprendendo cada vez mais. Por isso que eu peço para as crianças, para as mães, para os pais, para as pessoas responsáveis, não parem de estudar. Leiam seus livros. As letras não são iguais, cada criança tem uma letra. Quando uma menina falar, a sua letra é feia, não é feia a tua letra, porque é a sua letra. Quando o menino falar, o caderno dela é muito feio, cheio de florzinha, amarelinha, florzinha vermelha, não tem problema, é o seu caderno. Os meninos não têm que falar do seu caderno. As crianças não têm que falar umas crianças das outras. Cada criança é de um jeito. Cada criança aprende no seu tempo. E nós, mães, pais responsáveis, precisamos entender esse tempo dessas infâncias, dessas pré-adolescências, dessas adolescências. Não se entende o tempo dessas infâncias. Porque somos adultas e adultos condicionadas e condicionados ao que está posto. E não sabemos entender este relógio que essa criança, que essa adolescência traz. E muitas vezes a gente quer empurrar a goela abaixo essas literaturas que não apetece à criança. A literatura que me serve, talvez não serve para outra adolescente. Então, saibamos das literaturas, vamos assistir desenho, assistir filme, desenhar, vamos dançar, cantar, brincar, e sempre buscando a palavra, o sabor da palavra. Não esqueçam, meninas e meninos, moças e moços e moças, senhoras, senhores, eu sou o Mestre P, e rapidamente eu falei aqui sobre o Pé de Palavra, tá? É um livro que eu lancei, muito simples, para as crianças entenderem essa história. Então, eu vim aqui rapidamente falar sobre o Pé de Palavra. E daqui a pouco eu volto, porque vamos abordar outros assuntos, né, Naomi? Então, eu agradeço que vocês vieram para me ouvir, né, para me assistir. Vocês fizeram o exercício da escuta, né? Parar a vida de vocês para me ouvir não é barato. A gente parar a nossa vida para ouvir outra pessoa. O exercício da escuta é um exercício muito caro. E vocês fizeram uma coisa muito séria, muito cara a vocês, que é parar para ouvir outra pessoa. Então eu agradeço e não esqueçam, tá? Lembra que eu falei da brincadeira da árvore? Curupira, pirapora, carambola, catapora, bola, bola, sora, sora, quem namora, beija agora, quem não cola, sai da cola, não dá cola na escola. Por quê? É a música do Pé de Palavra. Esse monte de palavra embaralhada que a árvore falava, na verdade, são palavras embaralhadas que estavam na cabecinha do menino. O menino não conseguia entender a palavra. Ele copiava, ele escrevia, mas lá na cabecinha dele era tudo embaralhado. Por isso, essa árvore estava na imaginação das crianças. A árvore estava no coração das crianças. E depois, quando aprendiam a ler e a escrever, as crianças brincavam embaixo da árvore para fazer as suas alfabetizações, os seus letramentos. E não esqueçam, amigas, amigos e amigos, letramento é uma coisa, alfabetização é outra. Viva a vida, vivam as literaturas, vivam as fotografias, vivam a música, a dança, viva a escrita, viva a arte. Eu sou o Mestre P, e agradeço vocês por me ouvirem nesse momento. Valeu.